Existem muitas teorias especulativas que tentam estabelecer o que de fato é a marca da besta e o número 666 contidos no livro do Apocalipse. Eu, particularmente, já vi pessoas, por exemplo, afirmando que a marca da besta seria o código de barras que identificam os produtos em lojas e supermercados, ou o www usado na internet. Já outros afirmam que a marca seria um dia específico da semana ou mesmo um chip que seria introduzido no corpo humano. Hoje mostraremos 5 tecnologias disponíveis que poderiam cumprir a profecia descrita pelo apóstolo João. Sabemos que o mundo está sendo preparado pouco a pouco para a chegada do Anticristo, o homem da iniquidade. O cenário está sendo montado e as finanças estão totalmente ligadas à marca da besta, sendo que o próprio livro do Apocalipse deixa claro tal questão. O texto em discussão está registrado no capítulo 13 do livro do Apocalipse, onde somos informados que a besta que subiu da terra ordena que todos os homens sejam marcados com a marca da besta que subiu do mar. A descrição de João chama ainda mais a atenção quando ele faz referência ao número 666. A marca da besta fará com que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a tal marca. Veja. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar, ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. A marca da besta tem como objetivo limitar a liberdade da humanidade, ou seja, ela visa obter total controle sobre a vida do homem através das finanças. Ela controlará as finanças, bem como os serviços de todo cidadão do mundo, e isso ninguém poderá impedir. Você não poderá comprar ou vender bens como casas, terrenos, automóveis e tudo que você tiver de valor. Você não conseguirá vender. Será impossível utilizar os serviços de saúde pública ou qualquer outro serviço de saúde em todo o mundo. A marca da besta é um controle total de finanças e serviços que visa ou propriamente escravizar o homem ou exterminá-lo de uma vez. Muitas empresas financeiras já estão aderindo a diversos mecanismos de digitalização do dinheiro. E o que isso significa? Significa que um dos primeiros passos da indústria financeira é se livrar do papel moeda, deixando assim tudo digitalizado sob o controle das instituições financeiras. É como se você tivesse dinheiro, mas seu dinheiro está totalmente sob o poder das instituições. Você não fará nada sem seus mecanismos digitais. O que não seria como ter o dinheiro em papel que você pode acondicionar em sua casa ou em qualquer lugar seguro de sua preferência e usar quando quiser, sem dar satisfações a ninguém. Você já parou para pensar que seu dinheiro está todo no banco e só poderá mexer com o aval do mesmo? Você só terá acesso ao seu dinheiro se tiver a marca da besta, o mecanismo digital que permitirá manusear seus bens e serviços. Na realidade, a marca da besta visa controlar totalmente o ser humano para que não dê nenhum passo sequer sem que o sistema da besta saiba. E creio que essa crise global que estamos atravessando serviu de start para o começo do novo normal. Notamos que por conta da crise mundial na saúde, o mundo se viu obrigado a aceitar o uso de máscaras. Caso contrário, não se compra nem se vende sem o uso das mesmas. Também já estamos vendo surgir o passaporte da imunização para quem já tomou as vacinas. E quem se recusar a tomar, enfrentará algumas restrições de um modo geral na sua maneira de viver em sociedade. Lembrando que a vacina não tem nada a ver com a marca. O tomar ou não fica a critério de cada um, mas eu aconselho a tomar
porque volto a dizer que a vacina não é marca da besta, como já ouvi alguns dizerem. Porém, creio que ela é parte da doutrinação na qual o mundo está passando. Assim como o dia vai dando lugar à noite pouco a pouco até ser completa a escuridão, da mesma maneira é necessário que essas coisas ocorram pouco a pouco até ser completa a escuridão espiritual nesse mundo, até que o sol da justiça, que é Cristo, volte e estabeleça a luz de um dia perfeito. O anticristo ainda não se manifestou, mas o cenário está sendo montado pouco a pouco. Entretanto, é possível perceber que o espírito do anticristo já se faz presente no mundo, relativizando o absoluto, normalizando o pecado e transformando os valores judaico-cristãos em valores arcaicos e ultrapassados. Isto posto, listamos 5 tecnologias já disponíveis nos dias de hoje que poderiam sim cumprir a profecia. O primeiro dessa lista é a mais antiga tecnologia, porém acho que é a mais famosa entre elas. Trata-se dos microchips que seriam implantados no corpo humano por meio de seringas. Ele tem o tamanho de um grão de arroz e, quando implantado, fica entre o polegar e o indicador. Também é muito usado no rastreamento de animais. Trata-se de um microchip humano usado para implante subcutâneo. Os exemplos incluem um dispositivo de identificação RFID de circuito integrado envolto em vidro de silicato que é usado para implantar no corpo de um ser humano. Esse tipo de implante subdérmico geralmente contém um número de identificação exclusivo que pode ser vinculado a informações contidas em um banco de dados externo, como identificação pessoal, aplicação da lei, histórico médico, medicamentos, alergias e informações de contato. A Neuralink está desenvolvendo um chip do tamanho de uma moeda que seria implantado no crânio de uma pessoa, com inúmeros fios, cada um aproximadamente 20 vezes mais fino do que um fio de cabelo humano espalhados pelo cérebro. Esses fios são equipados com 1024 eletrodos, capazes de monitorar a atividade cerebral e, teoricamente, estimular eletricamente o cérebro. Todos esses dados são transmitidos sem fio por meio do chip para computadores, onde podem ser estudados por pesquisadores. Em 2019, Elon Musk, dono da empresa, anunciou com entusiasmo na apresentação da Neuralink que a empresa havia implantado com sucesso seu chip em um macaco e que o animal podia jogar videogame usando a mente. Segundo Musk, os testes em humanos poderiam começar no final deste ano. Porém, para os neurocientistas, isso é preocupante, pois, quando se trata de dispositivos de interface neural, é preciso testar com segurança e por um longo período. Um salão em Dubai oferece microchip para as unhas de suas clientes. Os chips são pequenas etiquetas NFC que são colocadas nas unhas. Depois, é possível aplicar esmalte por cima normalmente. As etiquetas NFC funcionam sem uma fonte de energia conectada a elas, já que se alimentam dos próprios sinais de rádio emitidos durante a comunicação com os smartphones. A mesma tecnologia embutida em smartphones que possibilita sistemas de pagamento como o Apple Pay ou o Google Pay e que também é usada em cartões de transporte, crachás e outras formas de transmissão de informações sem contato, ou seja, a novidade aqui é o uso, não a tecnologia em si. A empresa afirma que o conceito pode ser expandido para outros usos, como colocar um cardápio na unha de uma garçonete ou mesmo em sistemas de pagamento sem contatos. Em declaração à CNN, o dono do estabelecimento afirma que seu salão já instalou mais de 500 chips em suas clientes.
Já pensou em como seria mais fácil um único cadastro de saúde com todos os seus dados médicos que vão desde a primeira vacina ainda na maternidade até a última, incluindo todo o seu histórico médico? Pensando nisso, a Fundação Bill e Melinda Gates e os pesquisadores do MIT podem ter encontrado uma solução. Eles criaram uma tinta que pode ser aplicada na pele ao lado da própria vacina. Além disso, ela só é visível quando usado um aplicativo desenvolvido especialmente para smartphones que emite luz revelando a marca. Dessa maneira, o sistema de rastreamento individual desenvolvido poderia simplificar e muito a manutenção de registros precisos de vacinação. Essas tatuagens secretas são fruto de um pesado investimento da Fundação em projetos de vacinas rastreáveis que surgiu de uma iniciativa de pesquisadores do MIT. Eles criaram como se fosse uma tinta invisível que pode ser aplicada na pele junto com a administração de uma vacina. São, na verdade, implantes microscópicos de partículas quânticas. Depois que as microagulhas se dissolvem sob a pele, elas deixam os pontos quânticos encapsulados, cujos padrões podem ser lidos por um celular e identificar qual a vacina a pessoa já tomou, por exemplo. Em outras palavras, eles descobriram um modo de tatuar um código invisível na pele no mesmo momento da aplicação da vacina, tornando-os bancos de dados online de sistemas de saúde, tão obsoletos como se fossem prontuários de papel. Desde 2015, a empresa Chaotic Moon Studios vem aprimorando uma nova tecnologia que apresenta uma abordagem diferente para tecnologias de monitoramento de saúde. A ideia é que, no lugar de utilizar dispositivos como smartwatches ou mesmo aparelhos hospitalares nos casos mais graves, as pessoas simplesmente utilizem tatuagens eletrônicas temporárias, assim chamadas por eles de tech-tats. Em resumo, a proposta permite a criação de um sistema complexo para realizar todo o tipo de processo utilizando uma tinta condutora que transforma sua pele em uma enorme placa de circuitos. É só aplicar uma folha com a tech-tats em algum lugar da pele, deixar ali por alguns minutos e retirá-la para ter sua tatuagem circuito pronta e operante. As aplicações para as tech-tats, por sua vez, são diversas. Utilizando alguns sensores contidos nos chips da tatuagem, o software seria capaz de analisar sua temperatura e exibir os dados através de LEDs embutidos. Estes são ativados com um toque em outros pontos dos circuitos. Todas as informações de saúde, por sua vez, são armazenadas com a ajuda de um chip e podem ser exibidas através de um aplicativo específico em seu smartphone através da conexão por Bluetooth. Essa inovação já tem aplicações práticas hoje. Assim, as tech-tats já são utilizadas na área da medicina para coletar informações em primeira mão sobre a temperatura corporal, frequência cardíaca, nível de estresse e pressão arterial do seu usuário, todos enviados para um smartphone por meio de um aplicativo. Em meio a essa inovação, é óbvio que essa tecnologia não está limitada a um simples monitoramento, tanto que Bill Gates, o magnata da Microsoft, afirmou que essa tecnologia poderá substituir os smartphones em um futuro não muito distante. Dessa forma, a Chaotic Moon Studios espera desenvolver a tecnologia para que dê o grande passo do campo da medicina ao mundo das finanças. Assim, o estudo está repensando sua criação para que possa servir como uma espécie de carteira digital em que os pagamentos podem ser feitos com uma simples varredura ou que tem a capacidade de armazenar os dados bancários do usuário. Provavelmente essas tecnologias não são as únicas. Certamente existem tecnologias semelhantes ou até mesmo mais avançadas do que estas que ainda não chegaram ao nosso conhecimento, mas todas elas têm em comum um único propósito: controle social, com uma leve desculpa de que é para facilitar, de um modo geral, a vida do homem em sociedade e para proteger o meio ambiente.
O intuito do vídeo não é apontar qual destas tecnologias é a tal marca da besta, mas mostrar como as profecias bíblicas vão se desdobrando diante dos nossos olhos à medida em que o tempo vai passando e a humanidade evoluindo, ao ponto de vermos se cumprirem pouco a pouco o propósito estabelecido por Deus. A Bíblia nos revela que aquele que aceitar a marca perderá a sua salvação, como está escrito em Apocalipse 14. Portanto, estejamos atentos quanto a estas questões, porém, não desesperados a ponto de acharmos que qualquer coisa seja a marca da besta. A palavra de Deus revela que, certamente, o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. A tal marca não surgirá sorrateiramente. Ela será imposta, mas você, nós ou quem viver este tempo terão uma escolha a fazer, aceitar ou não. É por isso que quem aceitar a marca perde a sua salvação, porque trocou Deus por comer e beber nesse mundo. Portanto, para estes não haverá desculpa. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.